Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existem aqueles alunos que fazem de tudo para tirar 10 na prova de matemática, né? Existem alunos que se esforçam para tirar 10 em língua portuguesa, em história ou em qualquer outra disciplina. E existem aqueles alunos que passam arrastados, que não estão preocupados com nota, não estão preocupados com o aprendizado, apenas querem passar de ano. São aqueles que fazem o pacto com a mediocridade. Passam de ano, mas aquilo não faz diferença nenhuma. Tanto faz, né, uma coisa como outra. Às vezes, com o professor, me canso. Meu Deus do céu, eu me preparei tanto, achei que vou deixar aqui um conteúdo tão bacana para a vida dessa meninada. Ao final da aula, não sei qual foi a semente que foi plantada. O aluno do 10 é aquele cristão que tem como meta a santidade. Não é simplesmente ir para o céu, mas é ser santo. E hoje a leitura nos diz isso, é o próprio Deus falando em Levítico: sede santos, porque eu, o vosso Deus, eu sou santo. No Evangelho que nós escutamos, a última palavra: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. Daí surge um questionamento: nós conseguiremos ser perfeitos como Deus é perfeito? É possível sermos santos mesmo sendo imperfeitos? Nenhum de nós vai conseguir ser como Deus é. E as imperfeições não nos afastam do céu. São Paulo dizia: quando sou fraco é que sou forte. Imperfeições pequenas, pecados veniais, não nos afastarão de Deus, porque a santidade de Deus consiste em ter um coração tão grandioso que cancela as nossas culpas, que apaga as nossas iniquidades. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é santo, porque é misericórdia e compaixão. E se nós quisermos aprender a santidade de Deus, é neste caminho da bondade. Deus não vai escolher a casa dos bonzinhos para mandar a chuva e mandar fogo para quem é ruim. Deus é santo porque faz chover sobre os bons e os maus, e o sol brilhar
sobre os justos e os injustos. No entanto, nós queremos trilhar um caminho paralelo ou contraditório ou divergente daquele que Deus quer para nós. E aí nós vamos nos relacionando da seguinte forma: aplaudimos quem nos aplaude, batemos palmas para quem nos faz o bem e nos bajula. Mas quando as pessoas enfrentam os nossos pensamentos, quando elas discordam de nós, nós as rejeitamos e as excluímos. Se nós pudéssemos fugir do caminho de quem nós não gostamos, nós assim o faríamos. No entanto, nós precisamos olhar para Deus. Deus é o nosso referencial. A santidade de Deus que é o parâmetro para todos nós. E dizer que ser santo é fácil, não é. A igreja tem muitos que são canonizados, estes que conseguiram 10. E existe na igreja e no mundo, existem muitas pessoas que estão nesse processo. Talvez hoje nós tenhamos que sair dessa mediocridade. Eu vou ter que aprender a função logarítmica, tenho que aprender, né? Vou aprender trigonometria, não sei o que é, as leis de Newton, né? Eu tenho que aprender, fazer de tudo para tirar um 10, mas essa prova não é na escola, é no dia a dia, é a compaixão com aqueles que nos ofendem. E olha que Jesus não pede só para nós rezarmos pelos inimigos, não. Tem gente que reza pelos inimigos. Senhor, que Ele pague tudo que Ele fez comigo, né? Por mim, né? Comigo. Tem gente que reza desse jeito, pedindo castigo aos inimigos. Mas Jesus começa dizendo: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é coisa mesmo de doido. Porque quem é cristão, aos olhos do mundo, é louco. Foi o que São Paulo nos disse nessa segunda leitura, que a sabedoria dos homens é insensatez aos olhos de Deus, e vice-versa. Quem quer se alinhar ao amor verdadeiro de Jesus é tido como um maluco, como um bobo. Olha, criatura, você ser capaz de pegar na mão daquela pessoa que está falando mal, que está lhe enganando, que está lhe roubando, que está lhe traindo, que está adulterando, eu não sei, tanta coisa ruim. Mas as pessoas que são de Deus, elas se curvam em seu orgulho e elas demonstram com a vida, com os comportamentos, que elas realmente são de Deus. Não é só porque a gente reza, não é só porque passa 3 horas diante do Santíssimo, né, Sacramento, que a gente é santo, não é isso, não. São as nossas ações, porque a fé sem as obras é uma fé morta, que não é capaz de mover nada. A fé que movimenta, que move montanhas, é esta fé onde nós nos deixamos inebriar pela santidade de Deus, que é pura caridade e bondade. É um caminho difícil, é um caminho longo. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém quer te tomar aquela túnica, dá à pessoa. Empresta dinheiro, não é para quem pode pagar, para quem não tem. Na realidade é a caridade. Dá logo, porque a pessoa não vai ter com o que te pagar. É claro que ninguém pode ser vítima de gente cambalacheira, trambiqueira, que vem e pede um absurdo de dinheiro emprestado que ela não tem como pagar, e nem você também teria como emprestar. Mas emprestar o que é necessário, o que é urgente, aquilo que vai servir para as questões essenciais da vida do outro. Oferecer a outra face para alguém que dá um bofete. Jesus diz isso. Mas no seu processo da paixão, ele recebeu um tapa na cara de um dos guardas. Interessante que Jesus não ofereceu outra face, mas ele ofereceu um questionamento para que a pessoa pudesse entender que ela estava errada.
que ela não pode sair violentando os outros. Se eu não te disse nada de mal, não te fiz nenhum mal, por que é que tu me bates? Foi uma oportunidade que Jesus deu àquela pessoa para que ela se convertesse. Nós não podemos ser omissos com o pecado dos outros. A correção fraterna é um ato de caridade, de amor. Corrigir por amor um pecado horrível daqueles que pensam que estão agradando a Deus é a omissão. Nós somos omissos. Pais são omissos com os filhos, professores com os seus alunos, tios com sobrinhos. Não quero ofender a pessoa. A pessoa está fazendo tudo errado, mas eu não posso dizer nada para não ofender aquela pessoa. Sim, mas a pessoa cada dia está caindo num abismo terrível, e você não tem condição de exortar, de aconselhar, de dizer: isso não está correto, Deus não quer isso para você, isso não vai lhe fazer feliz. É omissão, um pecado horrível. Mas a leitura do Levítico, que fala do mandamento maior, que nos conduz à santidade, que é o mandamento do amor, nos pede um montão de coisas aqui para que possamos tirar esse 10. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. É que ele vai dizer a respeito da correção fraterna. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Nós somos cúmplices, a cumplicidade com o mal, porque estamos vendo, mas fingimos não ver. Fazemos vistas grossas para os pecados dos irmãos e das irmãs. E diz Jesus em outra passagem em seus evangelhos: se nós repreendermos, se nós corrigirmos o irmão que está no erro, nós ganhamos este irmão para Deus. E aí Jesus pormenoriza, detalha de uma forma muito sábia. Se teu irmão está no erro, repreende, corrige o teu irmão, mas no segredo, no silêncio. Há um provérbio antigo que diz isso, que nós devemos aplaudir e elogiar em público, mas devemos corrigir no segredo, no silêncio, a sós, em particular. Às vezes é a forma da correção que não demonstra caridade. Quando nós vamos com falso moralismo, quando nós causamos constrangimento às pessoas, quando humilhamos as pessoas, quando as deixamos mais para baixo do que elas já estão. Tem gente que já está na lama. Nós não precisamos humilhar ninguém que já está no erro e nas trevas. Precisamos dar a mão para que as pessoas se levantem, para que elas recebam a caridade de Deus através da nossa ação cristã, através da nossa palavra, através dos nossos gestos. Jesus nos pede que possamos estar neste caminho da santidade, que é o caminho do amor, o amor que nos faz perdoar, que nos faz compreender, que nos coloca nessa disposição de ajudar alguém que experimenta a fragilidade, o pecado, os vícios. Porém, quem é de Deus não pode deixar que o ódio, que o rancor, que os ressentimentos, que as coisas negativas dominem a nossa vida e as nossas ações. Ser santo é buscar a perfeição, sabendo que ela só pertence a Deus. Somente Deus é 3 vezes santo, e a santidade que deve ser almejada por todos nós, porque nós temos uma vocação à santidade. São Tomás de Aquino e também Santa Teresinha de Lisieux diziam que Deus não coloca no nosso coração nenhum desejo que não possa ser correspondido. E se existe em nós um desejo de santidade, de perfeição, de bondade, de caridade, de amor e de perdão, é porque foi o próprio Deus
que colocou em nós esse desejo e também nos coloca os instrumentos necessários para que nós possamos conseguir esta vida de santidade. Jesus questiona no finalzinho do Evangelho de Mateus, neste capítulo 5, versículos 38 a 48. Ele diz: se saudais somente os vossos irmãos, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? O que é que existe de extraordinário em tudo isso? Até os pagãos, os piores pecadores que naquele tempo existiu, que eram os cobradores de impostos, os publicanos, eles fazem a mesma coisa. Eles emprestam para quem pode pagar, eles saúdam aqueles que são os amigos. Agora, rezar pelos inimigos, amar pelos inimigos, perdoar aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato, e aí que há o extraordinário. Ser santo é buscar a santidade, é buscar o extraordinário na santidade do dia a dia. Ser santo é buscar o amor sempre, é oferecer o perdão quando há ódio, quando há vingança, quando há uma pessoa que está sempre a nos perturbar. Ser extraordinário aos olhos de Deus, não por nossas capacidades humanas, de jeito nenhum. Nós queremos buscar esse 10 na santidade. Queremos ser extraordinários na bondade, na paciência, na generosidade, enfim, porque é Deus mesmo que nos santifica na nossa caminhada terrena, para que um dia possamos estar face a face com Deus, contemplando na sua bondade, na sua beleza, no seu encanto. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.